Às vezes você está ali, o inconsciente predominante, e aí às vezes você tem alguns momentos ali de consciência, ou às vezes você tem como predominância o consciente, e alguns momentos de autoconsciência, e tem os momentos de forma predominantemente autoconsciente, quando você está ali atento, mas não significa que você não pode ter um errinho, que você não pode ter uma recaída, né? Então, acho que o importante é entender um pouco essas fases e ter a ferramenta para cuidar. E, obviamente, que eu sempre falo com os meus alunos, né, dos cursos, que a gente tem que estar sempre buscando o nosso melhor. O nosso melhor é ser uma pessoa boa da maneira que a gente consegue, mas buscar a perfeição. Uma vez um aluno falou assim: Ale, mas quer que eu vire santo? Não é, por que não, né? Por que não partir dessa para uma melhor, de uma forma, uma maneira gostosa, que você realmente buscou ser uma pessoa boa para todas as pessoas, né? Até porque esse mundo está precisando de muito amor. Amor próprio, quando a gente começa a se cuidar mesmo, né? De olhar para nós e falar assim: poxa, eu vou cuidar de mim com muito zelo. Eu preciso mudar, eu quero fazer isso com muito amor. E o amor ao próximo, né? Eu acho que isso a gente está precisando nas relações do dia a dia. E aqui não falo só em nível de Brasil, né? Eu falo na humanidade, né? A dualidade está muito presente em muitos países. Muito bem, vamos lá um pouco da minha história, né? Eu fui uma pessoa muito controladora, crítica, julgadora. Tinha momentos que eu achava até que eu era superior aos outros. Isso pode ser difícil de falar, às vezes até eu nem tenho vergonha de falar, mas eu não me orgulho dessa fase, né? Até porque eu tinha os padrões dos meus ancestrais, né, que são alemães, que eu acho que veio alguns padrões que eu assumi, né, como seres que às vezes se sentem superior aos outros, né? Mas como eu estava ali no estado completamente inconsciente por um bom período da minha vida, fui sendo treinado por ela, né? Tudo foi acontecendo e eu não era atento e fui levando dessa forma e assumindo esses processos. Às vezes até penso, no meu caso, como eu tive muitas restrições financeiras na minha infância, eu acho que eu entrei num processo de preciso vencer na vida. E aí, custe o que custar para eu poder sair daquele cenário, de tudo que eu vivenciei. Eu que nunca passei fome na minha vida. Mas tive momentos ali que meu pai quase perdeu a casa, meu pai nunca teve carro. São todos sinais, né, que a gente, da maneira que eu vivenciei a vida, que me trouxe um pouco dessa busca por vencer na vida, né? E isso tudo me fez focar no trabalho e no dinheiro, e talvez por isso que eu acabei não percebendo. Isso é bacana a gente identificar, quando a gente começa a entender um pouco da nossa história. Isso a gente faz muito na jornada, né? Para ver de onde a gente veio, como a gente funcionou, a gente poder buscar essa mudança até para reconhecer esse processo de mudança, né? Enfim, o fato é que eu criei vários padrões aí de sobrevivência e fui crescendo também profissionalmente no ambiente corporativo muito agressivo. Eu trabalhei só em 4 empresas da minha vida, mas foram empresas que o resultado era o ponto principal. Lutei, até porque eu assumi áreas de recursos humanos para poder fazer todo esse processo de mudança nessas empresas. Consegui fazer muitas mudanças, mas meu foco também estava ali, né? Eu até trabalhei num processo junto com um programa chamado Empresas Humanizadas, para levar um pouco de consciência para as pessoas, né? E foi nessa transição de carreira que eu fui tomando essa consciência, e obviamente com a perda da minha filha, que veio, isso já faz 12 anos, que veio a minha maior reflexão sobre todo esse momento. O fato é que eu perdi o controle muitas vezes na minha vida, e essa falta de consciência de mim mesmo, de tudo à minha volta, fez com que eu começasse a ter comportamentos que, assim, de uma certa forma, influenciavam as pessoas à minha volta, minha esposa, minha filha, a forma que eu trabalhava. E hoje, quando eu olho para trás, e que eu já fiz muitas limpezas desses momentos na minha vida com os comandos, e eu olho para trás e falo assim: poxa, como é que eu não percebia, né, que eu machucava tantas as pessoas assim com quem eu convivia? E eu só fui perceber quando realmente eu parei no falecimento da minha filha e comecei a olhar para todo o meu entorno
porque a partir daquele momento eu precisava mudar alguma coisa. E aí eu comecei a perceber, conversar com as pessoas e falar mais sobre o que eu estava sentindo junto com a minha família e resgatar todo essa essência que eu acredito que eu nunca perdi, mas que de alguma forma ela foi colocada ali num cantinho por algum tempo nesse estado de inconsciência. Muito bem. Agora um ponto importante desse processo todo, né? Quando eu vou aprender algo, eu preciso conhecer, vamos supor, eu vou aprender a tocar um instrumento. Eu preciso conhecer o instrumento, um violão, e entender como ele funciona. Então, o mesmo é com a nossa mudança, e o mesmo eu fiz comigo. Eu precisava entender os meus sentimentos e entender como eu estava funcionando, né? Para eu poder reconhecer todos aqueles comportamentos e entender os seus reflexos ali. E aí eu passei essas três, aí deu para identificar essas três fases, né? O inconsciente, quando eu realmente não percebia reagindo daquela forma, ainda que as consequências emocionais estavam presentes, pois eu era uma pessoa muito estressada, nervosa, cansada, enfim. Eu passei uma fase da vida, acho que no auge da minha carreira no mundo corporativo, eu sou magro, tenho um biotipo, normalmente, eu, quando eu era muito jovem, pesava 64 quilos. Eu era o magrão, né, porque eu sou alto e magro. Normalmente, que nem hoje eu peso 73, 74 quilos. Eu cheguei a pesar 86 quilos, né, porque eu estava ali num piloto automático profissional, enfim, e isso mexeu até com o meu físico, né, nesse processo. E o interessante é que tinham vários sinais disso, e eu não enxergava, né? Que é o distanciamento das pessoas, algumas pessoas se distanciando definitivamente, outras diminuindo os momentos de convivência, né? Tinha também outros sinais. As pessoas próximas a mim diziam que se sentiam controladas, porque eram muito criticadas por mim, até julgadas. Eu não sei se eu expressava o julgamento, mas talvez a minha expressão do rosto, enfim, o jeito que eu lidava com elas, eu acabava demonstrando, né, essa minha intenção, e elas se sentiam controladas por isso. E dentro desse cenário, eu não chegava a dar ouvidos, né, para as pessoas, mesmo elas de alguma forma expressando, tentando passar essa informação. É como se eu não escutasse ali. É uma coisa de maluco, assim, como se eu não estivesse percebendo ou não quisesse escutar. O inconsciente é uma coisa muito interessante. E ainda, além de eu não escutar, eu tinha uns pensamentos assim: que pessoas fracas, uma boa desculpa para não fazer o que precisa, não faz o que é certo, isso é no mínimo uma pessoa incompetente. Eu tinha pensamentos assim, é duro de reconhecer, né? Mas eu tinha.